E nesta semana, um trabalhador da construção civil foi soterrado em Birigui, na região de Araçatuba. Mais um caso, né, pessoal, de acidente de trabalho. E este tipo de situação é mais comum do que se imagina. São mais de 700 mil ocorrências a cada ano aqui no país. Em Araçatuba, por exemplo, houve um crescimento de 20% no número de registros. Põe no ar. Familiares de Jair José Araújo, de 34 anos, contam como o operário sobreviveu depois de ser soterrado enquanto trabalhava na construção deste prédio esta semana em Birigui, próximo a Araçatuba. Ele ouvia o pessoal gritando lá fora e que ele não conseguia só pedir para Deus salvar ele, né? Porque ele conseguia ainda respirar naquele momento, né? Que o capacete ajudou muito na hora, né? De acordo com o Ministério da Saúde, por ano são registradas no país aproximadamente 700 mil ocorrências de acidentes de trabalho. Os números são preocupantes e colocam o Brasil no ranking mundial de países com esse tipo de acidentes, ocupando o 4º lugar. Os gastos com tratamento de saúde, segundo os últimos dados da Previdência Social, somam 70 bilhões ao ano. A região noroeste do estado de São Paulo não foge dessa realidade. Só em Araçatuba, de acordo com o Sereste, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o número de acidentes cresceu 20% no último semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Tem muito acidente de trajeto e acidente típico. E os outros, o grande número que aponta é construção civil, o comércio, indústria, o campo, a cana. O número de mortes relacionadas a acidentes de trabalho na região também parece seguir uma crescente. Enquanto no ano passado inteiro 14 pessoas morreram, no primeiro semestre de 2014 já somam 12 mortes. Muitas vezes o excesso de trabalho ou a pressa da pessoa que está operando aquela atividade em terminar mais rápido ou querer fazer mais naquele período de tempo leva também ao acidente. Depois de sofrer um acidente de trabalho, em abril de 2012, Jefferson, hoje com 21 anos de idade, viu a vida mudar de forma radical. O jovem trabalhava para uma empresa de estruturas metálicas que prestava serviços para o estaleiro Rio Tietê e sofreu um acidente que o deixou paraplégico. Com o quadro clínico irreversível, Jefferson depende do subsídio da Previdência Social, que corresponde a 2 salários mínimos, o que ele considera pouco para as despesas diárias. Por isso, luta na Justiça por indenizações contra as 3 empresas envolvidas no trabalho que exercia. Eu ganhei uma causa, mas só que eles recorreram. Aí vai ter que esperar. Essa quantidade expressiva de acidentes, esses valores que estão gerando, praticamente eles são creditados na falta de informação. Quanto mais informações o empregador tiver, a população tiver, o empregado tiver e os cuidados e fiscalização, tende a cair. Não adianta, pessoal, por mais que o tempo seja curto, por mais que tenha a cobrança das empresas, a vida sempre em primeiro lugar. E os números são realmente muito altos. Só no primeiro semestre deste ano foram 4.330 novos auxílios-doença por conta de acidentes de trabalho nas regiões de Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Nós separamos, inclusive, mais alguns dados para que você tenha ideia deste volume. Vamos colocar aqui no telão, o pessoal que está em casa acompanhar, os gastos com acidentes de trabalho no primeiro semestre de 2014. A região de Araçatuba aparece com quase 6,5 milhões de reais com indenizações do INSS. Coloca pra gente agora Rio Preto, que aparece em segundo lugar, com 16 milhões e 300 mil reais em indenizações. E o primeiro lugar dessa estatística um pouco ruim, bastante ruim, melhor dizendo, é a região de Presidente Prudente, que surpreende bastante e atinge quase 19 milhões e 200 mil reais em qualquer tipo de, como posso dizer, de benefícios por conta de acidentes de trabalho. É realmente um volume muito grande e as pessoas precisam ter bastante cuidado e as empresas sempre, cada vez mais, investir em programas de cuidados, em programas de segurança de trabalho dentro das empresas.